Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como construir a sua lista online, um dos maiores desafios de qualquer profissional do marketing de rede, não importa em qual estágio ele esteja, se pode estar no início da carreira como profissional de marketing de rede ou se for já um veterano que tem muito tempo, ele se depara com esse mesmo desafio, que é construir a lista de contatos, tá certo? E nesse vídeo nós vamos tratar de como fazer isso online, 100% online. O meu nome é Bob Anderson e vamos conversar a partir de agora como construir a sua lista online. Bom, gente, eu costumo sempre falar que existem grandes erros que a maioria das pessoas comete e sem saber que estão fazendo errado, né? Por simplesmente apenas por seguir os conceitos, como eu falo, pré-históricos de prospecção, eles tendem a trazer os mesmos erros para as ferramentas online, tá certo? Então, vamos lá, falar de sua oportunidade para todos é uma das informações, é uma das orientações que nós recebemos geralmente dos patrocinadores e dos uplines quando vamos fazer o negócio offline, tá certo? Como vamos fazer fora da internet, as pessoas nos ensinam a falar com todo o ser que respira, né? Sobre a nossa oportunidade. Então muita gente traz esse conceito também para a web, então vai postando sobre a sua oportunidade, mandando mensagem inbox, fazendo de tudo para levar a informação ou para levar a oportunidade para qualquer tipo de pessoa, tá certo? Isso é um grande erro, as pessoas não querem ser abordadas dessa forma, tá? Existe um conceito, existe uma estrutura, existe uma linguagem para se trabalhar online, então essa atitude é completamente errada. Você pode até, de repente, atrair alguém interessado em bater um papo a respeito daquele assunto, tá? Mas não é a forma de você fazer, é um erro gravíssimo. E aí, consequentemente, manda texto, manda convite, manda foto, manda vídeo e, como eu já falei, manda inbox, compartilha na linha do tempo ou manda por e-mail, que é outro erro, que é mandar spam, tá certo? Isso inclusive é mal visto pelos provedores de e-mail, o envio de spam, tá certo? E se você começar a partir de hoje a se policiar e a olhar a forma certa de fazer, você pode até notar uma pequena mudança nos resultados daquilo que você está fazendo. Então, por que acontece isso? Porque as pessoas não definem o seu avatar, ou seja, não sabem quem são as pessoas com que eles querem se comunicar. Tá certo? Então, como eu falei, existem ferramentas, existe um conceito para as ferramentas da internet. Tá? E me responde uma coisa, você já viu alguma propaganda da Lamborghini na televisão, na TV aberta? Não, por quê? Porque é óbvio que o público que compra Lamborghini não está assistindo aquela programação. Então existem estudos, pesquisas que vão procurar o perfil das pessoas, o comportamento das pessoas na hora de definirem onde vão fazer a propaganda, onde vão mostrar os produtos para consumo, tá certo? Então, esse pessoal de marketing, o pessoal de publicidade, eles fazem um estudo, inclusive, para conhecer o perfil do público-alvo, tá certo? Então, se você quer ser profissional de marketing de rede, quer ter resultados de profissional de marketing de rede, você precisa definir qual é o seu público-alvo, você precisa saber qual é o seu público-alvo. E, consequentemente, não conhecer as necessidades desse avatar é outro erro, porque você termina falando de tudo, falando aleatoriamente, podendo otimizar o processo, falando especificamente daquilo que o seu avatar, o seu público está interessado em ouvir, tá certo? E aí não busca informações para ajudar os prospectos a solucionar os problemas. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas da minha rede e falo nos meus treinamentos é que pessoas, quando se cadastram em marketing, em alguma empresa de marketing de rede, eles não se cadastram na empresa, eles não se cadastram com produtos, eles se cadastram em equipes, eles se cadastram em times que ele vê a possibilidade junto com a empresa, óbvio, por conta dos produtos, é óbvio, mas ele enxerga naquele time, naquela equipe, a possibilidade de ele alcançar os sonhos, de ele resolver os problemas dele, de sanar as dores emocionais deles, tá? Então, você precisa ter informações de quais são as dores, quais são os problemas dos seus prospectos para que você possa ajudá-los a solucionar. E aí sim, você vai mantendo contato e vai alimentando uma conversa com o prospecto a fim de
tirar todas as dúvidas, esclarecer todas as questões, e aí, gerando relacionamento, ele vai sim sentir interesse em se cadastrar com você. Um trecho do livro GoPro, que eu até aconselho você que lê esse livro, é um livro extraordinário. Você lendo o livro GoPro, você vai ver que tem um trecho que ele fala que as pessoas elas precisam se relacionar. Os grandes líderes, as pessoas de maior resultado no marketing de rede, eles percebem que a melhor maneira de prospectar, a melhor maneira de atrair prospectos, de atrair novas pessoas para suas redes, é criando relacionamentos. E aí ele fala também no livro que os grandes líderes, as pessoas que têm grande resultado com marketing de rede, eles não fazem a coisa querendo cadastrar de imediato logo no primeiro contato. Eles prezam por criar relacionamento com as pessoas. E isso sim vai gerando bons frutos com esse trabalho de prospecção. Tá? É tanto que os patrocinadores da escola, da velha escola, como eu falo, eles pedem que você trabalhe primeiro com sua lista quente. Por que trabalha primeiro com a sua lista quente? É óbvio, gente, que você precisa primeiro trabalhar com as pessoas com que você já se relaciona, pessoas que já confiam, já te conhecem, já tem um certo grau de relacionamento com você. Por isso que se trabalha primeiro a lista quente. Então, quando você vem para o trabalho online, quando você vem para o trabalho na internet, é a mesma coisa. Você primeiro precisa gerar relacionamento para poder depois você ir atraindo as pessoas e envolvendo as pessoas para a sua oportunidade. Agora, isso precisa demorar um ano? Não, isso pode demorar algumas semanas, alguns dias, depende de como você faz isso. E é sobre esse assunto que eu trato em todo o meu material, nos meus treinamentos com a minha equipe. Você pode otimizar isso. Um trabalho que você poderia, de forma amadora faria em um ano, da forma profissional, com as ferramentas que nós temos, você vai fazer isso em algumas semanas, talvez em alguns dias, depende do teu envolvimento, depende do prospecto, da necessidade do prospecto. Então, por isso que é importante você definir o seu público, definir o seu avatar e conhecer as características, as necessidades do seu avatar, tá certo? E outro erro gravíssimo é não ter metas. E o que é que tem a ver não ter metas com o que você está falando, Bob? Simples. Se você não tem meta, se você não tem o seu objetivo muito bem traçado, muito bem definido, nos primeiros obstáculos que você encontre na sua trajetória, você vai sentir vontade de desistir, é normal. Isso é evidente que vai acontecer dessa forma. Então, todo o trabalho, toda a profissão, toda a atividade que qualquer ser humano no mundo comece a fazer, ele vai precisar aprender e desenvolver algumas coisas, algumas ferramentas, algumas técnicas. E se você não tiver com as suas metas bem definidas aqui no negócio marketing de rede, e falando de internet, que eu acredito que é uma coisa nova para você que está assistindo esse vídeo, se você não tiver com suas metas bem definidas, se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver um treinador experiente te dando as orientações, igual no jogo de futebol, você precisa de um técnico experiente te dando as orientações. Se você não tiver nada disso, se você não tiver suas metas, você provavelmente vai desistir facinho, rapidinho do negócio, tá certo? E aí, como a gente pode pensar em identificar o avatar? Podemos pensar como o avatar, tá? É bom se colocar no lugar da pessoa. Então, qual é que é a maior dificuldade desse determinado público, dessa pessoa? Tá? Você precisa ser o mais específico possível. Para quê? Para que você tenha detalhes de como você vai buscar solucionar esses problemas. Tá? E aí, qual que é a solução? Qual é a solução que ele gostaria de saber para resolver esse problema? E você se coloca aí numa posição como se você fosse um consultor, um conselheiro, um especialista em resolver algum tipo de problema. E aí as pessoas querem isso, as pessoas querem resolver problemas, tá certo? Tem uma frase que eu acho muito bacana, as pessoas vão à loja de ferramentas para comprar uma furadeira, não porque elas querem uma furadeira, elas querem um buraco na parede, tá? Então, a furadeira é uma ferramenta que elas têm acesso para resolver o problema, para buscar a solução do que elas querem, que é o buraco na parede, tá certo? Então, você precisa buscar a solução para resolver os problemas daquele prospecto, daquele público, daquele avatar que você definiu para ser o seu público,
tá certo? E quais os benefícios que essa pessoa, que o seu avatar, ele terá quando esse problema for solucionado? É preciso que você deixe muito claro, que você mostre as vantagens de ele resolver aquele problema e também as consequências de ele não resolver, tá certo? E se você resolver esse problema da forma que eu estou te falando, você vai ter tal benefício. Se você não resolver, veja qual problema que você pode encontrar lá na frente. Veja que desvantagem você pode ter se você não resolver. É basicamente dessa forma que você vai se comunicar com o seu público, tá certo? Em todos os itens, é importante que você seja o mais detalhado para cada situação. Isso vai te ajudar a saber exatamente como poderá ajudar o seu prospecto e, consequentemente, isso vai gerar uma série de coisas, inclusive relacionamento vai ficando mais forte à medida que você vai mostrando soluções para os problemas do seu prospecto. Então vamos aqui a um exemplo, tá? Que é o meu avatar? Bom, então o meu avatar é do público feminino, do sexo feminino, tá legal? E tem um perfil mais ou menos assim: mulheres casadas que têm emprego e que querem conseguir resultados no marketing de rede, mesmo com todas as dificuldades do trabalho, dos horários, do emprego. Elas querem conseguir resultado no marketing multinível. Pronto, eu encontrei aí um público que eu quero me comunicar. Quais seriam os maiores problemas? Estou tentando me colocar no lugar do meu avatar, tá, gente? Qual seria o maior problema? Qual seria a maior dor emocional dentro dessa questão de uma mulher casada que tem emprego e que quer resultados no marketing de rede? Bom, os maiores problemas são não ter tempo para a família, para os filhos, se caso tenham filhos, não conseguem fazer uma viagem porque estão sempre naquela vida, na loucura, envolvida com a profissão, com a carreira. Não participa da atividade dos filhos quando tem filhos, mas aí se não tem filhos, não participam das atividades da sobrinha ou da mãe, da irmã mais nova. O casamento entra em crise por falta de tempo e de dinheiro, tá certo? São problemas eminentes de pessoas que têm esse perfil, tá? Muitas pessoas se encontram nessa situação. Que benefícios eu posso mostrar se ela fazendo o que eu estou propondo? Que benefício ela pode ter? Ela pode ter mais tempo para levar o filho no colégio, ter tempo para ir ao salão de beleza e se cuidar melhor, vai ter tempo para fazer um jantar romântico para o esposo, para criar uma situação de lazer, de repente um filminho em casa quando o esposo chega do trabalho, coisas do tipo. Então eu começo a mostrar que mulheres com esse perfil se encontram com determinados problemas, mas eu encontrei uma atividade, eu encontrei uma ferramenta na internet, eu encontrei uma forma de fazer o negócio para ela ter sucesso no marketing de rede, que ela pode ter determinado benefício. Se ela fizer isso, ela vai ter mais tempo para a família, ela vai ter mais tempo para o esposo, ter mais tempo para se cuidar, vai cuidar da beleza, do cabelo, das unhas, enfim, vai fazer tudo com mais qualidade, tá? E as consequências de ela ter essa atividade? Bom, se ela tiver mais tempo, né, se ela alcançar, se ela conseguir esses benefícios, as consequências disso vão ser um casamento. Se ela não fizer, as consequências podem ser: o casamento pode ficar comprometido, porque ela não vai ter tempo, não vai ter tempo para o esposo, o casamento entra em crise, por conta de dinheiro, entra em crise por conta de tempo. Bom, gente, aí você vai tentar se colocar no lugar do prospecto e ver quais seriam os problemas, tá? Os filhos vão se tornar filhos carentes. Carentes de quê? Carentes da presença da mãe, porque a mãe está sempre trabalhando. Quando está em casa, tem que cuidar das coisas da casa, tem que cuidar das finanças, enfim, tanta coisa. A autoestima vai ficar baixa. Por quê? Porque ela se olha no espelho, vê uma mulher que não tem tempo, vê uma mulher que não se cuida, vê uma mulher que não faz compras, não compra roupas novas, não se embeleza. Enfim, a vida social quase inexistente, porque a vida vai ficar restrita a trabalho, a casa, né, os afazeres de casa, enfim, a todas as tarefas que ela já tem. E essas podem ser as consequências por não fazer ou por não dar atenção àquilo que você está falando, tá certo? Uma dica que eu dou é que quando você for buscar
o seu avatar, procure por pessoas que você se identifica com elas. Por exemplo, se você quer trabalhar com o público feminino, é muito mais fácil uma mulher, tá, que passa já passou, ou que entende, conhece pessoas que já passam por esses determinados problemas, falar sobre esse assunto, do que outra pessoa que não conhece a fundo essas características. Então, uma mulher sabe como é que a vida conjugal funciona quando ela trabalha fora e tem filhos, quando ela tem um emprego e tem filhos para cuidar. Então a mulher conhece bem essa realidade. Então, se você começa a se comunicar com essas pessoas, além de você gerar afinidade, que é um gatilho mental muito poderoso, tá certo? Você vai estar falando de algo que você já tem uma certa noção, então você não vai precisar de muitas horas pesquisando e tentando entender como é que funciona aquela característica, porque você já entende melhor, porque você, de certa forma, você passa, não precisa você estar em crise no seu casamento para entender como é que um casamento entra em crise, né, gente? Pelo amor de Deus. Não precisa você estar com suas contas no vermelho para saber como que uma mulher ou uma família se encontra quando está com as contas no vermelho, mas é muito mais fácil você se comunicar com alguém que tem afinidade, de certa forma, com você, tá? Que você se identifica com aquela situação. Vai ser até mais fácil para você desenvolver conteúdo para essas pessoas. E quanto mais específico for o público que você vai trabalhar, melhor. Tá legal? Não adianta você também colocar um público. Meu público são mulheres. Tá, mulheres de que tipo de mulheres? Mulheres de todas as idades. Você concorda comigo que uma garota de 18 anos que mora na casa dos pais, uma mulher de 35 anos que já é casada e tem emprego, e uma senhora de 65 anos que já está aposentada, já tem netos e talvez bisnetos, concorda comigo que elas não têm as mesmas necessidades? Concorda comigo que a rotina de vida delas não são parecidas, não são iguais? Então, quanto mais específico você for do perfil do seu avatar, melhor. É o que nós chamamos de hipersegmentação. Você vai trabalhar com um público muito, muito, muito específico. Consequentemente, você, é claro, poderá atrair um número menor do que se você trabalhasse com mulher. Tá certo? Mas o que é melhor? Você se comunicar com 1000 mulheres para chamar a atenção de uma, ou você se comunicar com 100 mulheres para chamar a atenção de 50? É bom que você saiba disso e tenha isso muito claro, porque se você trabalhar com um público sem ser definido, você vai alcançar diversas pessoas de diversos perfis, com várias características, necessidades, problemas, tudo isso diferente. E quando você vai afunilando, vai gerando um público mais específico, você vai trabalhar com as pessoas que querem de fato saber aquilo que você tem a dizer. Então, consequentemente, o teu resultado vai ser muito maior, tá certo? Qual que é o próximo passo? Nesse caso aí, o seu trabalho é levantar as informações sobre o seu público, se coloca no lugar dele, estuda, pesquisa sobre as soluções que você tem, que você quer mostrar para o seu prospecto, tá certo? E daí você começa a produzir conteúdo para atrair o seu avatar. E que conteúdo é esse? Pode ser vídeos. Se você ainda não tem muita intimidade com vídeo, mostrando o seu rosto, você pode fazer vídeo como esse que eu estou fazendo, com slides e só a sua voz. Você pode fazer textos para uma postagem no blog, para uma postagem numa página do Facebook. Você pode fazer diversas formas para gerar conteúdo para o seu público. Tá legal? O importante é que você tenha conteúdo, que você seja visto. Isso aí eu falo em outro vídeo, que aí depois vocês ou me procuram em pede, ou então procura lá no meu canal que vocês vão encontrar. E como são as formas de eu aparecer? Bom, existe blog, existe fanpage, perfil no Facebook, tem também o canal do YouTube, tem formas de você criar uma vitrine para que você se comunique com essas pessoas, tá? Existem formas gratuitas, existem formas pagas, existem diversas formas que a gente pode ir aprofundando em outro vídeo, mas é importante que você saiba isso. O seu trabalho, depois de você identificar o seu público, o seu próximo passo é levantar informações para conhecer as necessidades do seu público e gerar solução. Faz comentário, dá dicas, tá certo, gente? Às vezes as pessoas estão tão
atribuladas com os problemas, que não conseguem ver soluções óbvias, e de repente você aparece ali com uma dica que, poxa, estava bem diante da pessoa, mas que ela, por conta da situação, não conseguia perceber, não conseguia enxergar, e você entra ali como um consultor, como um conselheiro, e aí essa pessoa começa a gerar relacionamento com você, tá? E aí começa a produzir esse conteúdo, põe lá, cria um blog, ou então a fanpage. Eu gosto muito do Facebook, da fanpage do Facebook, eu acho uma ferramenta muito eficiente, tá? E pode ser também utilizar do seu perfil, você vai atrair várias pessoas. Cria um canal do YouTube. Hoje o YouTube é o segundo maior buscador do mundo, depois ficando atrás apenas do Google. Então 90 e tantos, 98% eu acho da população mundial, quando quer pesquisar algo, ou pesquisa no Google ou pesquisa no YouTube, gente, tá? Então é uma ferramenta poderosíssima para você estar aí se posicionando e mostrando o seu conteúdo. E aí o que é que isso vai gerar? Quais os resultados que isso que tudo isso pode gerar? Bom, eu gosto muito dos gatilhos mentais. É uma forma de se comunicar com uma parte do cérebro, com o lado do cérebro que toma as decisões. Tá legal? Então, quando a gente faz dessa forma, nós vamos gerar autoridade. Como é que se gera autoridade fazendo isso, Bob? Bom, se você está se comunicando, se você está dando dicas, e uma pessoa que não conseguia enxergar aquilo, vê aquilo como uma solução para a vida dela, ali gerou autoridade. Você se tornou uma pessoa que entende de algo que ela não estava percebendo. Então você trouxe uma solução, você trouxe uma sacada, e ela vai te ver como autoridade naquele assunto. Por isso que é importante que você esteja com o seu público muito, muito, muito bem específico, porque aí você fala de um assunto específico e você vai atrair aquelas pessoas que querem saber exatamente aquilo, tá? Vai gerar empatia, outro gatilho que é muito forte, gente, porque por isso que eu falei, procura saber um público que tem algo a ver com você, coisa que você gosta de falar, que você entende, que você tem um certo domínio, já tem até de bate-papo com os seus amigos, com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, algum assunto que você tem uma sacada, que você tem uma certa percepção, trata daquilo, porque isso gera empatia, as pessoas vão ver que está se comunicando com alguém que entende daquele universo, daquele problema, daquela necessidade, e isso gera empatia, e esse é outro gatilho muito forte. As pessoas gostam de se comunicar com pessoas iguais a elas, tá? Ninguém gosta de se comunicar com ninguém, com a outra que está muito acima, e nem com alguém que esteja muito abaixo. Então tem que estar ali no mesmo nível de intelectualidade, o mesmo nível social, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas não muito. Isso gera empatia, isso é muito forte. E também gera reciprocidade, que é outro gatilho muito poderoso. Especialistas usam muitas ferramentas para ativar o gatilho da reciprocidade, que é quando você dá algo a alguém, quando você oferece algo que ajuda alguém, que soluciona um problema de alguém, e aquela pessoa que recebeu aquela ajuda, que recebeu aquela informação, vai ficar tão grata que vai querer te devolver de alguma forma, que vai querer te compensar de alguma forma. Isso pode ser uma curtida na tua página, isso pode ser um cadastro de um e-mail na tua lista, vai deixar o e-mail para fazer parte da tua lista, ou vai se inscrever no teu canal, ou de repente vai querer se associar, vai querer se vincular a você de alguma forma para fazer parte daquela comunidade. As pessoas gostam de viver em comunidade. Então, se você dá isso, se você traz informação, se você traz conteúdo, você está solucionando problemas, e as pessoas gostam de quando alguém dá algo e quer devolver de alguma forma, quer retribuir de alguma forma, tá? Então você gera reciprocidade, ativa o gatilho da reciprocidade fazendo dessa maneira, e aí consequentemente você vai ter muito mais resultado do que fazer cometendo aqueles erros que eu citei lá no primeiro slide. Tá legal, gente? Bom, eu vou ficando por aqui. Essas são algumas dicas para que você tenha construção, para que você venha construindo a sua lista de contatos pela internet. Tá legal? Tem muito mais coisa aí que você pode contar comigo sempre que precisar. E aqui está a minha fanpage, o endereço da minha fanpage no Facebook, que é o facebook.com/bob.anderson.mmm. Bom, gente, por hoje é só. Um forte abraço. Nós encontramos em um próximo vídeo.